Olá! Iniciando um projeto de como funciona o circuito, vou começar com o multivibrador Astaro. É um circuito que pode ser usado em muitos projetos. No projeto da aula seguinte, farei um simulador de sinal. Para começar um projeto, é preciso primeiro saber a tensão de entrada, a tensão de saída e a corrente de saída. Eu preciso de um circuito alimentado em 12 volts e que tenha uma saída de mais ou menos 5 volts, com a intensidade de saída de no mínimo 10 mA. Como é um circuito que já tem um diagrama base, eu só preciso saber o valor de cada peça. Vamos começar pelo resistor de coletor. Com base nos dados do circuito, resistência é igual a tensão de entrada menos a tensão de saída dividido pela intensidade de saída. Resistência é igual a 12 volts menos 5 volts dividido por 0,01 A. Resistência é igual a 7 volts dividido por 0,01 A. Resistência é igual a 700 ohm. Lembrando que a corrente aumenta de acordo com a frequência aumenta. Então, a potência do resistor tem que ser bem considerável. Quanto ao transistor a ser usado, consulte o datasheet para uma melhor aplicação. Levando em consideração, a intensidade de coletor deve ser maior que a intensidade da carga, a tensão de coletor maior do que a tensão da carga, a potência total maior que a potência da carga e a frequência de trabalho do circuito. Quanto ao capacitor, se ele for grande, vai demorar de carregar e descarregar. O mais ideal é que ele seja de 1 a 10 microfarad. Das duas possíveis fórmulas a ser usada, vai depender dos dados que se tem em mãos. Diminuindo a resistência ou a capacitância, eu terei uma frequência mais alta. Considerando o segundo cálculo, eu não tenho a resistência, mas eu quero iniciar com a frequência de 10 Hz. Tempo é igual a 1 sobre a frequência. Tempo é igual a 1 sobre 10 Hz. Tempo é igual a 0,1 segundo. Resistência é igual ao tempo dividido pela capacitância. Resistência é igual a 0,1 segundo dividido por 1 microfarad. Resistência é igual a 10K. O circuito também pode ser feito com transistores PNP. O design é oposto, mas os cálculos são os mesmos. Cabe a quem for montar o circuito escolher qual a forma mais ideal. Tenho o circuito funcionando com o resistor de 10K e o capacitor de 10 microfarad. Como o resistor de coletor tem a resistência abaixo da calculada, a corrente de coletor chega a 20 mA e uma frequência de 8 Hz. A esperada era de 10 Hz. Com frequências mais altas, o cálculo é mais preciso. Acrescentando resistores na base em paralelo, diminui a resistência. Diminuindo a resistência, a frequência aumenta. Diminuindo a resistência apenas de um lado do circuito não vai influenciar na frequência, mas sim no duty cycle. A resistência de um lado do circuito não influencia no tempo de carga e descarga do capacitor do outro lado do circuito. A tensão no canal azul está mais baixo que no canal amarelo. Isso porque eu liguei o LED errado. O LED vermelho está ligado na base e devia estar ligado no coletor. Em testes anteriores, eu interpretei mal as cores do resistor de coletor e a tensão ficou desequilibrada. Esse circuito é muito simples de fazer, é quase impossível dar errado. Veja que eu não usei os jumps apropriados, eu usei apenas fio. Os jumps prontos, eles dão muito defeito, já errei em muitos circuitos por causa deles. Esse foi um dos circuitos que eu mais tive dificuldades de fazer, até descobrir que o defeito estava nos jumps. Coloquei o LED no seu devido lugar e a tensão estabilizou. Agora vou retirar os resistores que acrescentei e substituir o capacitor de 10 microfarad pelo capacitor de 1 microfarad. Vou substituir o capacitor e manter o resistor, então deve-se usar o primeiro cálculo. Tempo é igual a resistência vezes a capacitância. Tempo é igual a 10K vezes 1 microfarad. Tempo é igual a 0,01 segundo. Frequência é igual a 1 dividido pelo tempo. Frequência é igual a 1 dividido por 0,1 segundo. Frequência é igual a 100 Hz.
Com o capacitor de 1 microfarad e a resistência de 10 kΩ, a frequência chegou a 100 Hz e a corrente de coletor foi para 40 mA. Mantendo o capacitor de 1 microfarad e substituindo o resistor de 10K pelo resistor de 100K, a frequência cai para 10 Hz. Agora vamos à experiência com o transistor PNP. Utilizando os mesmos resistores, os mesmos capacitores e os cálculos também são os mesmos. A única diferença entre esses dois circuitos é que com o transistor NPN ele inicia em nível alto e chaveia para 0 volts. Já o PNP ele inicia em 0 volts e chaveia para nível alto. Não que um seja melhor do que o outro, a utilidade de cada um vai depender do tipo de projeto. Os LEDs não têm função no circuito, a não ser para ter uma ideia do que está acontecendo na ausência de um osciloscópio. Foi utilizado apenas resistores de 10K, colocando-os em paralelo e a resistência foi diminuindo. Com dois resistores de 10K forma um de 5K, com 3 forma um de 3.3K, com 4 forma um de 2,5K, chegando a 37 Hz.